Aprendendo e ensinando. A vida pode ser bela foi tema de uma palestra ministrada pelo Dr. Beni Schmidt durante uma reunião de pacientes da ABRELA, Associação Brasileira de Esclerose Lateral Amiotrófica. Primeiramente, falar que é o 15º evento da Sociedade Brasileira de Esclerose Lateral Amiotrófica, que é uma sociedade reconhecida no mundo inteiro. E o tema foi escolhido pelo professor Acari, e que gostaria de deixar uma mensagem aos pacientes que não é porque às vezes a gente está doente e a gente tem algum problema na vida que a gente precisa deixar de ser feliz. Essa é a principal mensagem da aula. O evento, realizado no dia 7 de março de 2015, reuniu pacientes e profissionais da área da saúde. Essa reunião ela foi criada com o propósito de conversar sobre a esclerose lateral amiotrófica e outros aspectos que envolvem, como a qualidade de vida, relacionamento familiar, fora do ambiente hospitalar. Porque o paciente de esclerose lateral amiotrófica, a partir do momento que ele recebe esse diagnóstico, que é um diagnóstico extremamente sombrio, né, com uma perspectiva de vida pequena, há necessidade de orientações. E às vezes, após o recebimento do diagnóstico, isso causa um choque emocional muito grande, que muitas vezes as informações que são dadas no ambulatório não são retidas nem pelo paciente nem pelos seus familiares. Eles precisam que essas informações sejam dadas em outro momento e de uma outra maneira. A gente tem duas perspectivas. Uma perspectiva é biológica, uma outra perspectiva é humana. Da perspectiva biológica, eu vou apresentar o destino da célula-tronco. Uma célula totipotente que pode se diferenciar em qualquer tecido, por exemplo, um tecido nervoso lesado na ela, e que ao mesmo tempo, na evolução, ele se diferencia e de repente adquire consciência. Então essa interface entre a biologia e o lado humano, que é a consciência que a célula nervosa adquire, é uma grande pergunta. A todas as pessoas que têm algum tipo de doença neuromuscular, a neuromuscular se localiza na rua Estado de Israel, número 899, setor de investigação de doenças neuromusculares, e foi criado desde 1983, 84, pelo professor Acari de Souza Bulho de Oliveira e por mim, e que a gente tenta atender a todos com o mesmo carinho, o mesmo amor. A importância é o amor da equipe, né, a dedicação. Então eu falo que nós não usamos o protocolo medicação, o movimento, o exercício, a reabilitação fechada, né? A gente trabalha com amor, com carinho, com dedicação, para saber do paciente como é que ele convive no âmbito familiar, no dia a dia, e a gente reforça aí a nossa equipe para trazer esse cuidado, esse carinho com todo mundo e para eles terem esperança e fé em continuar, em batalhar cada dia mais. É uma honra trabalhar com a equipe do Dr. Beni. O Dr. Beni é uma pessoa incrível, é uma pessoa que inspira não somente a nós profissionais que trabalham ao lado dele, mas eu tenho certeza que ele inspira muitos pacientes e é um amor incrível assim, que ele tem pela profissão, que ele tem pelos pacientes, e ele transborda isso para a gente também. Eu acho que é muito importante esse relacionamento, o carinho, a compreensão de ambas as partes tem que ter. Por isso que uma das virtudes que a gente tem e estamos conseguindo fazer é os 18 anos e meio que ela tem de doença, de diagnóstico. Estamos casados há 45 anos já também, então é muito fundamental isso daí, porque ajuda a superar essas dificuldades que a gente encontra. Eu acho ele mede o muito amor. Durante a palestra, Dr. Beni afirmou que só encontrou o ápice da felicidade quando se tornou reabilitador. Como eu sou filho do Benjamin José Schmidt, que fundou o Laboratório Lavoisier, e que trabalhei em laboratório durante grande parte da vida, e quando eu fundei o laboratório da neuromuscular aqui na Escola Paulista e a gente começou a divulgar a patologia muscular pelo Brasil, eu era muito feliz, mas eu achei que eu podia fazer mais. Então eu fornecia os diagnósticos. Naquela época aqui no Brasil, as pessoas não sabiam muito bem o que era uma miopatia, o que era o músculo,
o que era uma doença neurológica, neurogênica, como que comprometia o músculo. E eu falei academicamente a verdade mesmo. Foi num dia voltando do trabalho que minha esposa me disse que eu estava com o rosto iluminado. E é que eu tinha acabado de conseguir fazer um menino de 12 anos, ajudado ele a resgatar sua marcha. Fiquei mais feliz que ele mesmo. E essa é uma mensagem muito bacana do reabilitador, que é a de conseguir ficar mais feliz do que a pessoa que ele reabilitou. E atualmente vivo um momento muito especial na minha vida, trabalhando como reabilitador e não só como diagnosticador de doenças neuromusculares. E estou passando pelo ápice da felicidade, não é? Apesar de estar vivendo numa cidade tão complicada, num momento tão complicado da condição humana. Ele me deu a mão quando eu precisava. E como ele disse, amor é tudo. Mas um resumo do que ele disse hoje sobre a Fênix tá bem aqui. Mas vocês têm que ter a sabedoria para enxergar. O caminho da felicidade, basta você acreditar. Eu escolhi o conto da Fênix para que as pessoas pudessem refletir que a gente não está aqui só para fazer filhos e não depositar nos nossos filhos todo o nosso destino. Cada um de nós tem um destino, porque quando a gente deposita toda a nossa vida nos nossos filhos, a gente acaba sobrecarregando os filhos, não cumpre o nosso destino e os filhos, por sua vez, vão querer responder aos anseios dos pais. Então, a gente acaba perdendo o nosso real caminho. Eu acredito, todo bom cientista acredita em Deus, e que se fosse somente para repetir e somente para existir, eu não acredito que a gente poderia estar aqui dividindo a vida com os outros animais. E a Fênix queria, tomara que eu tenha conseguido o meu objetivo, que era sensibilizar as pessoas doentes com uma doença tão grave, entender que a vida pode ser bela, mesmo a gente estando doente, e que para isso, além do amor, que não basta amar, cada um tem que achar o seu caminho. Você assiste agora a palestra na íntegra. Para nós começarmos então a nossa reunião de hoje, nós vamos ter o privilégio, e é um privilégio muito grande, porque o Dr. Beni, ele além de ser um pesquisador aí reconhecido no Brasil todo e fora dele, ele teve o privilégio de estudar lá na escola de Charcot, né, Dr. Beni, lá na França, lá no Salpêtrière. Muito bem. O Dr. Beni, já conheço ele já há algum tempo, tive o privilégio de, quando cheguei na neuromuscular, de ser tão bem acolhido por ele e pelo Dr. Acari. E o Dr. Beni é o responsável pelo laboratório de biópsias musculares aqui da Unifesp, que todos vocês devem ter informação e conhecer. Ele, então, vai falar para nós hoje, aprendendo e ensinando, a vida pode ser bela. Então, nós vamos ouvir de um especialista que conhece muito bem as doenças neuromusculares, conhece muito bem as patologias neuromusculares, e, com certeza, vai ser uma abordagem que vai encantar a gente, como sempre. Dr. Beni, os momentos são seus. Bom dia. O laboratório de neuromuscular, ele foi fundado em 1982. E o professor Acari ficou muito impressionado com a carência no nosso país de profissionais dessas doenças, que não são tão raras assim, muitas delas, as doenças neuromusculares.
E desde a fundação da neuromuscular da Escola Paulista de Medicina, nós sempre tivemos o cuidado de não deixar que a nossa medicina deixasse de ser humanista. E o professor Abrão já começou de uma maneira diferente esse evento, como vocês podem perceber, onde aqui a pessoa mais importante não somos nós, são vocês. E essa neuromuscular existe por causa de vocês e é para vocês. E sempre nos nossos eventos, além da ciência, a gente sempre costuma deixar algumas mensagens relacionadas às emoções, principalmente ao amor, porque, afinal de contas, a ciência sem amor não vale nada. Hoje, uma aula nova, e que o professor Akari me pediu, baseado até numa experiência de vida minha pessoal, falar que a vida pode ser bela. Então, para vocês, nessa manhã, a vida pode ser bela, e nada melhor do que mostrar esse caminho, do que começar por um conto de mitologia grega, de um momento muito feliz da civilização humana. Era uma vez, perto de Creta, famosa Creta, onde o deus, pela proximidade do mar e por ser uma ilha, era Poseidon, ofereceu a eles um touro maravilhoso branco ao rei. Mas, por outro lado, o rei não quis devolver o presente a esse deus Poseidon e ofereceu um outro touro no lugar dele. É difícil mentir para os deuses. E, para se vingar, o Deus fez com que a esposa desse mesmo rei, que se chamava Egeu, se apaixonasse pelo touro. E ela não conseguia ter relações com esse touro. E chamou Dédalo, um grande arquiteto famoso na época, para construir uma estrutura de maneira para que o touro pudesse se acasalar com ela. Desse acasalamento surgiu o Minotauro. O Minotauro era a mistura de um homem com um touro. Então ele tinha aquilo que era mais fraco no homem, que era o corpo, e aquilo que era mais fraco num touro, que era a cabeça. Essa criatura, ela, por ser dotada de enorme violência, ela devorava as pessoas. E a civilização estava em polvorosa quando Egeu chamou seu filho Teseu, e por ele ser forte demais, pediu para que ele tentasse matá-lo. Teseu, então, foi ao encontro de Minotauro, que tinha sido escondido em outra obra de Dédalo, porque o rei tinha escondido essa besta dentro daquilo que vocês conhecem na literatura como labirinto. E quem entrava no labirinto não conseguia sair. E o Teseu levou a sua esposa, Ariadne, que levou um novelo de lã, que foi descarregando uma linha para que depois, caso ele conseguisse matá-lo, ele pudesse fugir do labirinto. Quando Teseu partiu em viagem para matar um Minotauro, o rei ofereceu para ele uma fragata muito grande, com bandeiras negras, e disse ao seu filho: filho, eu vou ficar aqui esperando em cima dessa montanha, e eu sei que você vai matar um Minotauro, porque lembre-se, o corpo dele é fraco,
E quando você estiver voltando, por favor, troque a bandeira do navio, porque eu já vou organizar uma festinha para te receber de volta, que a gente possa comemorar. E aconteceu mais ou menos assim. Teseu matou o Minotauro, ficou muito feliz. A linha de Ariadne, que significa um pouco o caminho da nossa vida, ele conseguiu fugir do labirinto, sair do labirinto, só que ele esqueceu de trocar a bandeira. O Egeu, quando lá de cima da montanha viu o filho voltando com a bandeira negra, pensou que o Teseu tivesse morrido e se atirou da montanha e se suicidou e se matou no mar que até hoje leva o seu nome, o Mar Egeu. Só que, ao contrário dos outros corpos, dessa vez, Poseidon, arrependido, não transformou Egeu, não putrificou o corpo dele. Esse corpo se transformou em fagulhas, em milhares de areias que continham uma mágica iluminada que se adentrou em cada coração grego daquela região. Diz a história que desde que a civilização existe, essa foi a mais bela civilização da Terra. A civilização helênica, onde uma mulher parecida com essa que está aqui na foto, né, inundava todos os pensamentos e nessa civilização apareceu uma ave inacreditável. E ela é a resposta da nossa introdução do curso de hoje. Essa ave, que parecia uma águia, tinha penas vermelhas, azuis e carameladas, douradas. Dizem que ela viveu mais de 5 séculos, que correspondem ao período mais belo da vida humana. E essa ave, todos os anos, essa ave ia até seu ninho, acendia fogo, se queimava a si própria, se transformava em cinzas e tinha o poder de renascer. O nome dela é Fênix, aquela que é capaz de renascer das próprias cinzas. E todos os anos ela renascia novamente das suas cinzas, porém, ela era capaz de renascer, mas ela não era capaz de procriar. E eu gostaria que vocês guardassem isso, para que agora, no final, a gente chegasse aonde a gente quer chegar, que a vida pode ser bela. A Fênix, ela renascia todos os anos das cinzas, mas ela não era capaz de se procriar. Vamos parar um segundo e fazer uma reflexão sobre nós, quem nós somos. Em primeiro lugar, o que é a mente? A mente humana é alguma coisa que tem a propriedade de percorrer todas as épocas. Ela se recria a si mesma todo o tempo, e ao se recriar e gastar tão bem o seu tempo, ela está sempre aberta à sabedoria e deixa um perfume de eternidade no seu caminho,
tendo o poder de unir o passado, o presente e o futuro a cada momento da vida presente. Assim é a nossa mente. Porém, a nossa mente, nesses tempos modernos, quando a gente pensa sobre nós mesmos, hoje pela manhã, quando eu li os jornais dessa manhã, enxergando como vai o nosso país, que é tão maravilhoso, mas não é só o nosso país, é o mundo inteiro que está doente. Então, nós convivemos com a guerra desde o princípio, nós somos exímios hipócritas, né? Para quem não está vendo daí, esse é o Sarney, esse é o Maluf, esse é o Haddad e esse é o Lula. Eles estão se beijando, se abraçando. O mundo está cansado dos políticos, o mundo está cansado das leis. E a melhor maneira de combater as leis e os políticos sempre será a educação. Pensando ainda sobre os humanos, nós continuamos com muita maldade dentro da gente. Como é que se pode conceber a tortura? Pessoas que ainda matam as pessoas por empalamento na África. Enfiaram um pau através da boca para que saia no ânus. Como é que o ser humano consegue, como é que a gente pode estar aqui nessa manhã, sabendo que existem tantas pessoas presas num cubículo? Não seria melhor matá-las do que deixá-las ali, dessa maneira, sem dignidade para viver? Continuamos invejosos. O estupro é inaceitável. Enfim, somos extremamente vingativos. O ser humano, com certeza, se afastou muito dos gregos. E ele precisa aprender a respeitar a vida. Essa é uma foto daquilo que aconteceu naquela boate no Sul, onde tantas crianças, por pura falta de respeito de pessoas ávidas pelo dinheiro, mataram tantas crianças durante uma festa, durante uma comemoração. Nós somos racionais e, apesar disso, a gente não deve perder a esperança. A esperança é muito importante nas doenças. E eu fico imaginando que Deus deve ter trabalhado horas insanas para unir moléculas, átomos, para criar o mar, o céu e a terra. E do mesmo jeito que uma música escolhe só as melhores notas para formar obras incríveis, Deus deve ter deixado que nós tivéssemos um caminho para que a gente pudesse melhorar. A gente continua sendo repugnante, sujo, porco, egoísta, egocêntrico, cretino. E eu fico pensando, apesar da paciência de Deus ser eterna, será que ela não tem um limite? O que será que Deus vê na gente para ter tanta paciência conosco? É lógico que às vezes aparece uma menina que 16 anos e que discursa melhor que Platão. Esses momentos de glória podem ser um pedaço da resposta. Assim como se desenha e se apaga para se refazer um desenho novo, Deus tem o poder de nos redesenhar a todo instante e espera que a gente evolua. E a gente deveria saber que com Deus não se brinca. Apostas divinas foram feitas em nós. E a nossa águia? Por que é que eu trouxe a fênix hoje de manhã? O que é que eu quero com essa fênix?
Ela nasce todo ano das cinzas, mas ela não tem a capacidade de se procriar. Eu acho que a resposta é exatamente aí. E essa é a mais bela mensagem que, em nome da neuromuscular, eu quero deixar. Porque hoje, nos dias de hoje, com todas essas características desagradáveis do homem, os pais estão querendo deixar nos filhos os seus anseios e os seus desejos, e esquecem de cumprir o seu caminho. Cada pai aqui hoje presente tem um dever com Deus, e ele não deve deixar passar esse desejo aos seus filhos, porque se for assim, os filhos também não conseguem cumprir o seu destino, e acabam querendo responder aos anseios dos pais. Essa é a mensagem da Fênix. A gente tem que descobrir o nosso destino e o nosso caminho para que a vida possa ser bela. Eu sou fundador da Neuromuscular e é com um enorme orgulho que posso dizer que hoje a Escola Paulista de Medicina tem o maior acervo do mundo de patologia muscular. Mas quando eu lia o conto da Fênix, eu não conseguia enxergar, eu não conseguiria falar como estou falando tão fácil hoje. Foi a minha mulher, foi a minha esposa que me fez ver. Porque apesar de trabalhar como patologista durante tantos anos, eu não era tão feliz. Mas, ou melhor, eu podia ser mais feliz. E foi numa tarde, voltando do trabalho, que a minha esposa Patrícia me disse: amor, como você está contente hoje? Como você está feliz? O que é que tinha acontecido na minha vida? Eu sou deficiente físico, fiquei deficiente físico muito cedo na vida, mas só comecei a ser reabilitador há pouco mais de 15 anos. E com toda a ciência que foi praticada aqui na escola, com as sociedades que o Abrão, o Acari e todos nós da Neuromuscular fundamos no Brasil, eu só atingi o ápice da minha felicidade quando eu me tornei reabilitador e pude fazer com que vocês, ou muitos de vocês, possam voltar a andar, outros possam voltar a enxergar, e que todos, tomara, possam ser felizes e continuar a ser felizes, apesar de estarmos doentes de vez em quando. Não é porque a gente está doente que a gente tem que deixar de ser feliz. Aqui está um livro hoje da Leide Moreira, que continua publicando, continua escrevendo, e assim como aquele cientista que vocês conhecem bem da esclerose lateral amiotrófica, ele é um cientista que o professor Acari gosta de dizer que já matou 4 ou 5 médicos, né, Élica? Então, não é porque a gente está doente que a gente tem que deixar de ser feliz. E não basta amar, hein? Não basta só amar para ser feliz. Eu não posso ficar beijando a minha mulher na praia o dia inteiro. Vai enjoar. A gente precisa descobrir o caminho. E cada um tem um caminho. Cada um é filho de Deus. E eu acho que a Fênix dá essa mensagem para que a gente, logicamente que a gente tenha maior amor pelos filhos, mas que a gente não deposite nos nossos filhos as nossas esperanças. É nós mesmos que temos que buscar e lutar pela nossa felicidade. Essa coisa política de chamar o deficiente físico, que mudou agora politicamente, que é a pessoa com deficiência, em vez de pessoa deficiente física, é uma hipocrisia. Não se pode atingir tal estado de regozijo simplesmente mudando a nomenclatura de um deficiente físico. Eu queria terminar dizendo o seguinte: com o passar dos anos, eu peguei o hábito de
de reler as coisas que eu gostava de ler na minha infância. E, ultimamente, eu peguei um livro de Arthur Eric Blair, George Orwell. E, nesse livro, essas são imagens de porcos, né? Nesse livro, ele fez uma fábula em que os porcos dominaram um pedaço da terra e depois dominaram todos os outros animais desse pedaço de terra. Diz ele que os porcos tornaram-se bípedes e começaram a andar com as patas traseiras. Logo depois, os porcos começaram a pegar hábitos e vícios humanos, como beber, fumar, jogar, trair, roubar. E essa é uma foto do que, segundo George Orwell, aconteceu. Certo dia, um porco estava jogando com um homem pôquer, e um porco e um homem viraram na mesma hora um mesmo as de ouro. Os animais que estavam fora da casa olharam para dentro da casa e viram uma grande confusão. Eles olhavam dos porcos para os homens, dos homens para os porcos, e de novo para os porcos para os homens, mas eles já não podiam mais saber quem era porco e quem era homem. Para Eric Blair, contra o regime stalinista da Rússia, todos os homens eram porcos. Refletindo sobre esse livro de novo, eu percebo que isso não é verdade. Nem todo mundo é porco, porque nem todos os indivíduos são iguais. Existem homens que valem a pena. E eu dedico essa introdução ao curso de hoje ao professor Acari, ao Abrão, à Élica, a todos vocês da neuromuscular, pessoas que valem a pena. Eu espero que o meu netinho, que acabou de nascer, e que eu possa estar vivo para ver, possa crescer, e eu também um dia possa dizer que ele também será um homem que vale a pena. Nessa manhã, vocês vão ter uma aula de ponta sobre as células-tronco, que é uma grande esperança. E eu quero que vocês saibam que não é vergonha nenhuma quando a gente tem uma doença tão grave. Eu, por exemplo, passei 4 anos na cama, no meu acidente, sem a perna, que eu perdi a fé por alguns momentos na vida. Não é vergonha nenhuma a gente perder a fé quando alguma coisa muito ruim acontece na nossa vida. O que a gente nunca pode perder é a esperança. Não percam, todos vocês aqui presentes, a esperança na gente, em mim, no Acari, em todos da neuromuscular, pois que, como eu sempre digo quando eu venho nos eventos, a neuromuscular e nossos alunos ainda vão surpreender vocês e vão fazer muito para que vocês voltem a ser felizes e que a vida possa ser bela para todos vocês. Muito obrigado.